Olá, professores, boa tarde para quem está nos assistindo à tarde, bom dia para quem está nos assistindo nesta manhã de quinta-feira e boa noite para quem está nos assistindo à noite no programa de recuperação e aprofundamento, né? Então, sejam todos bem-vindos, né, nesse nosso momento de estudos, como eu sempre falo, é um grande prazer, é uma honra de estar aqui com todos vocês, professores, do sexto ao nono ano, pois a gente está numa formação, né, de etapa, né? Então, eu sou professora Rosana, como muitos de vocês já me conhecem pelas gravações, né? Eu sou professora de matemática, aposentada da rede, atuei bastante tempo na formação de professores, e é um imenso prazer estar aqui junto de vocês. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, gostaria de agradecer também a participação desses profissionais de Libras que nos acompanham em todas as nossas formações, e a todos os profissionais, né, que nós estivemos aí sempre juntos para realizar esse encontro de estudos, né? Então, o pessoal dos bastidores, dos estúdios, o nosso grupo de estudos mesmo, né, que a gente faz a preparação de toda essa formação. Minha audiodescrição, tá bom? Eu sou uma senhora, tenho 63 anos, tenho 1,65 m, meus cabelos são castanhos, cabelos curtos, meus olhos são castanhos também, tenho o rosto meio arredondado, meu nariz é afiladinho assim, estou com um batom vermelho hoje, uns brincos de pérolazinha, uso um óculos na cor nude, assim, um rosa clarinho. Estou com um casaco, porque hoje aqui eu moro em São Paulo, né, na capital, hoje faz muito frio, estou com um casaco, né? Estou sentada atrás de uma mesa e atrás de mim tem uma porta de madeira, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, já fiz a minha audiodescrição e é muito bom estar aqui para estudar com vocês, tá? Sempre uma grande responsabilidade de vir conversar com vocês. Eu vou colocar, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para vocês, professores, que buscassem o material do Aprender Sempre, tá? Que vocês buscassem professores do sexto ano, do sétimo, do oitavo, do nono. Muitos de vocês têm as aulas no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono, né? Mas que vocês buscassem o material. Quem tem o caderno do professor, legal, né? E quem pode também acompanhar pelo caderno do estudante, bacana também, tá? Então, depois eu vou dar uma paradinha e a gente faz uma breve análise do que a gente vai estar conversando hoje nesse momento de estudos, né? Me deem licença, eu vou colocar aqui o PowerPoint, tá? Eu vou estar colocando aqui. Como eu já me apresentei, eu sou a professora Rosana de Matemática, e hoje a gente vai conversar sobre a SA7 e a SA8, do volume 1, né, do material. Então, hoje o nosso foco são duas sequências de atividade. Muitos de vocês vão falar, mas Rosana, duas sequências? A gente vai estar explicando um pouquinho aqui o porquê, tá bom? Então, licença. Quem não tem o material impresso, por gentileza, podem buscar o material na página, né, da EFAP. Se vocês clicarem aqui no ensino fundamental, vocês clicarem aqui no ensino médio, o que vocês terão? Vocês serão direcionados, né, para o material direto, tá? Então, dentro da página da EFAP, né, do site da EFAP, nós podemos buscar todo o material que a gente usa da rede, né, paulista, que a gente usa, nós temos ali, tá bom? Agora, eu sempre contextualizo o momento que nós estamos, né? Nós estamos trabalhando as nossas ATPCs, hoje é o momento, é uma quinta-feira para vocês, onde vocês estão reunidos com os vossos pares, né, para fazer o ATPC do Programa de Recuperação e Aprofundamento, que aí tem uma sigla, uma nomenclatura aqui, que é o PRA, né? Então, hoje,
nós estamos na semana A. Essa gravação que vocês estão assistindo é uma gravação que a gente chama de etapa. E depois que vocês terminam de assistir a gravação, vocês têm mais 45 minutos, onde vocês começam a fazer a preparação, o estudo, o aprofundamento do que nós trabalhamos aqui hoje. E aí o nosso trabalho não termina aqui em relação à sequência que a gente está discutindo, conversando. O nosso trabalho continua na semana que vem, onde a gente tem aqui os professores de matemática, né, os especialistas, que estão com vocês, que são professores da rede, que eles estão com vocês, discutindo, né, o que é a sequência de atividades 7 e 8, o que ela contém, como eu posso estar levando, a gente dá ideias, como a gente pode estar desenvolvendo essa sequência, olhando sempre para o que foi proposto na semana A. Então, é o mesmo processo. Em 2022, nós temos esse novo modelo. Até 2021, o modelo era diferente. Nesse ano, para 2022, a ATPC, ela ganha esse novo formato. Então, hoje nós estamos na semana A, vocês começam a dar o início do estudo da sequência, e na semana que vem, vocês fazem a finalização do estudo da sequência e também do planejamento da sequência do vosso trabalho aí na escola. Aqui, se vocês clicarem aqui no repositório, no Sou Servidor, vocês colocarem a senha e o link de vocês, né, a senha, vocês colocarem lá a formação do PRA, de recuperação, vocês colocarem a data de hoje, por exemplo, e vocês poderão assistir às gravações, né, de todas as formações que nós já tivemos até hoje, tanto do primeiro bimestre quanto do segundo bimestre, né? Então, este é um caminho que, às vezes, a gente não consegue, né, assistir porque desconhece o caminho. Então, a gente gosta sempre de mostrar para todos vocês o caminho, né, para que eu possa assistir às gravações, tá bom? E para que eu possa assistir também as passadas. A gente sempre gosta de apresentar aqui um cronograma da formação, tá bom? Então, hoje, quinta-feira, que vocês devem estar assistindo, dia 26 de maio, nós estamos olhando para a SA7 e a SA8, é uma formação de etapa, como eu já falei, e nós vamos trabalhar com o tema do conteúdo, os conhecimentos especializados do professor de matemática, do conteúdo e do ensino. Quais são esses conhecimentos, né, que o professor de matemática tem em relação ao conteúdo matemático e ensino da matemática, tá legal? E aqui a gente tem para as demais datas, né? Semana que vem continua, lembra que eu falei, ó, é sempre dobradinhas, eu começo, eu termino, eu começo, eu termino, eu começo, eu termino. Nós só vamos ter algumas coisas diferentes aqui embaixo, porque o cronograma teve que ser adaptado, aquilo que eu falei. Estamos hoje estudando 2 SAs, a proposta de 2, porque o cronograma teve que ser adaptado em função dos feriados aí do segundo bimestre, tá bom? Então, foi em função disso. Vocês se lembram aqui, né, o nosso roteiro formativo. Legal, Rosana. Você já falou do quê? Você já falou dos conhecimentos especializados do professor de matemática em relação ao conhecimento comum e ao conhecimento especializado do conteúdo. Legal, você já falou disso, tá? Você também já falou, na anterior, dos conhecimentos do conteúdo e dos estudantes. Então, quando eu penso naquele conteúdo matemático, eu também preciso pensar de que forma, ou que os meus estudantes já sabem, eu preciso prever, né? Preciso olhar para esses erros dos estudantes para ver de que forma eu vou desenvolver aquele conteúdo. Então, é a teoria que a gente está usando, que eu vou colocar depois, para a gente conversar um pouquinho. E hoje, né, olhando para a sequência 7 e 8, nós vamos olhar o quê? O conhecimento do conteúdo e do ensino, tá? Nós vamos já voltar nele daqui a pouco. E na próxima formação nossa, que nós teremos de etapa, não a próxima que é de ano e série, a outra que é de etapa, que nós só teremos de etapa, nós vamos estar falando do conhecimento horizontal matemático do conteúdo e do
currículo, tá certo? Vocês estão cientes, né? A gente já vem conversando já algumas formações, eu mostro sempre esse desenho, né? Porque a gente traz uma teoria. Quando a gente discute esses conhecimentos especializados do professor, a gente traz uma teoria, né? Que é essa nosso pensamento aqui na pauta de etapa. Na pauta de etapa, a gente sempre traz uma teoria à tona para discutir um pouco mais na Diane série, né? Como aplicar dentro da SA que a gente está prevendo para aquela semana, certo? Então, aqui, nós temos aí os conhecimentos especializados que a Débora Ball nos traz, né? Vocês lembram como começou a história toda, primeiro com o professor Lee Schumann, ele começa a fazer esses estudos lá em 1986, ele começa a fazer esses estudos, quais seriam os conhecimentos especializados do professor, ele fala do docente, ele não especifica que é o de matemática, e aí a Débora Ball, ela vem, junto com alguns colaboradores, né, em 2008, e ela vem trazendo esses conhecimentos, olhando para o professor que ensina matemática, tá bom? Então, nós já falamos aqui do conhecimento comum, nós já falamos dos especializados, né? Nós já falamos do conhecimento do conteúdo dos estudantes, hoje a gente vai falar desse que está em vermelhinho aqui, ó, do conhecimento do conteúdo e do ensino, e esses que estão em vinho, marrom, não sei de que cor está aparecendo aí para vocês, nós vamos falar no próximo encontro. Conhecimento do conteúdo, né? Comum do conteúdo. Vocês lembram o que a Débora fala, o que a Débora Ball fala? Aquele conhecimento que todas as pessoas que passaram pela escola têm em relação à matemática, né? Então, é fazer uma adição, né? 506 adicionado com 5, né? Uma coisa que envolve que a pessoa que passou pela escola ela consiga fazer. Quando eu olho para o conhecimento especializado do conteúdo, é aquilo que está por detrás, vamos supor, das propriedades, né, em relação às propriedades da adição, as propriedades da multiplicação. Então, eu, professor, preciso, né, como nós temos, esse conhecimento especializado do conteúdo. E esse conhecimento especializado do conteúdo, pelo que nós conversamos bastante aqui, todas as unidades temáticas, né, em geral, elas se conversam, né? Como que eu consigo ver o conteúdo da álgebra conversando com a geometria, como eu consigo ver grandezas e medidas conversando com números, né? Então, eu, professor, né, eu tenho que ter esse conhecimento, né, para que eu possa poder ensinar matemática, né? A gente sabe aqui o quanto, às vezes, é difícil a gente fazer alguns movimentos. Eu reconheço, enquanto professora de matemática, estou estudando bastante, né? Estou tentando me apropriar, né, de muita coisa ainda. Hoje, conversando com o professor Marco Assis, que dos anos finais, né, do ensino médio, né, das séries do ensino médio, né? A gente estava conversando, né, o quanto a gente estuda, né, para ir se apropriando de toda essa conversa que existe dentro da matemática, né, em relação aos conteúdos que estão propostos, né. No encontro passado, a gente falou desse conhecimento que eu preciso ter de conteúdo e também saber o que os meus estudantes já sabem. Eu consigo olhar para os erros dos meus estudantes, né? Falar, bom, aquele grupo de estudantes, eles têm dificuldade nisso, porque onde eles estão errando, né? Como eu vou levar esse conteúdo, né, para que eles não errem mais? Quais são as intervenções que eu tenho que fazer? Mas para isso eu preciso conhecer o que os meus estudantes já sabem. Eu consigo ver muito isso nos erros que eles cometem, né? Vocês mesmos, a gente já comentou em relação, vamos supor, à fração. Você pede para o menino fazer a adição de 1/4 mais 3/6, né? 1/4 adicionado a 3/6, possivelmente ele fala, professora, dá 4/10, né? Então, esses tipos de erros que nós sabemos que eles já cometem, né? Então, de antemão, já olhando para esse conteúdo que está relacionado à fração, eu, professor, preciso pensar,
né? Porque esses erros eu sei, eu estou na sala de aula todos os dias, eu consigo verificar, então, quais são esses possíveis erros e de que forma eu levo aquele conteúdo matemático que está posto. Eu posso chamar de conteúdo matemático, eu posso chamar de objeto de conhecimento, tá? Matemático que está posto, para que esses estudantes acompanhem, né? Acompanhem os conhecimentos que nós estamos trabalhando, né? Desenvolvam, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho desse conhecimento do conteúdo e do ensino, né? O quanto é importante, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente conversar um pouquinho, o quanto é importante a gente olhar para esses conteúdos matemáticos, né, que nós temos todo, né, como enquanto professores, né, que nós estudamos, tudo que nós temos que ter, né, temos para ensinar esses estudantes, né? Então, a gente está falando do conhecimento do conteúdo e do conhecimento do ensino. Como ensinar aquele determinado conteúdo que está previsto? Será que eu ensino aquele conteúdo para todos da mesma forma? Né? Então, eu preciso sempre pensar em formas de ensinar, né? Maneiras de ensinar. Tem conteúdo que eu posso trabalhar com a sala de aula invertida, né, que eu posso propor o ensino utilizando essa metodologia. Mas tem alguns conteúdos que eu falo, não, a sala de aula invertida pode dar certo para o Pedro, para o Antônio, mas para a maioria da sala não vai dar certo. Vai ter que ser por meio de uma aula expositiva mesmo. Eu vou ter que levar, vou ter que preparar, às vezes eu vou ter que preparar um material concreto, para que eu ensine esse conteúdo, para que desenvolva, eu tenho que levar um material concreto, eu vou ter que preparar junto com os estudantes. Então, que tipo de aula, né, de que forma eu vou levar, quais são as estratégias metodológicas que eu estarei usando para desenvolver aquele determinado conteúdo, né? A gente estava conversando bastante também, né? Nós estávamos lendo aqui o pessoal que trabalha, né, aqui na formação, né? Também, às vezes eu estou no sexto ano, né, e eu preparo uma aula para aquele grupo de alunos onde a faixa etária é 11 anos, 11, 12 anos, né? Mas preparo de uma determinada forma, de uma determinada metodologia, que às vezes eles não têm algumas autonomias. Mas para o menino do médio, né, o menino do nono ano, estudante do nono ano médio, às vezes aquilo que eu levei para o sexto ano, daquela forma, né, não vai dar certo lá no ensino médio ou no nono ano, que é o ano que nós estamos falando. Então, eu, professor, preciso tomar decisões, né, de que forma levar esses conteúdos que estão propostos para os estudantes, né? Eu sei que é difícil, pessoal, toda essa amarração, tudo isso que nós estamos conversando, né, nessas formações, né, esses conhecimentos, né, para mim, Rosana, né, professora de matemática, às vezes a sala de aula, tudo é muito rápido, né, passa tudo muito rapidamente, nós na sala de aula, os nossos alunos ali dentro, e às vezes eu tenho que trabalhar só uma aula expositiva, mas fica aí uma reflexão, né? Quando eu vou trabalhar um conteúdo, de que forma, qual é a estratégia que eu posso estar usando, quais são os conteúdos que estão em volta daquele tema central que eu estou trabalhando para os estudantes, tá certo? Eu vou voltar aqui, agora me permitam. Eu agradeço muito a atenção de vocês aí desse outro lado também da tela. Sei que não é fácil, né? Às vezes vocês estão só, mas às vezes vocês estão com os vossos coordenadores, que eu agradeço muito a todos os coordenadores, sejam PC, PCNP, PCAE, PCA, então eu agradeço todos os coordenadores, diretores de escola, também vice-diretores, que também às vezes estão nos assistindo e acompanhando também esse momento de estudos de vocês. Então, eu agradeço mesmo, e agradeço quem está aí do outro lado, né, ou do celular, pela tela do celular, ou pela tela do computador, né? Eu fico muito contente da gente poder ter esse momento para estudar, que é muito importante, né? Eu sempre falo isso e vou repetir, o quanto o momento de ATPC, ele é importante, e o quanto o estudo, vocês se debruçarem, né, para estudar é importante, né? Agora me dão licença, eu vou voltar aqui na nossa tela,
volto naquela imagem da Débora Ball, né, que a gente usa bastante, e vamos dar uma olhadinha aqui o próximo slide, os nossos objetivos, olhar um pouco para esse conteúdo, conhecimento do conteúdo e do ensino, e a gente olhar alguma coisa aí na sequência 7 e 8, né? Queria que vocês deixassem os cadernos aí 7 e 8, para que a gente possa... Os cadernos não, me desculpem, as sequências de atividades 7 e 8, para que a gente possa discutir um pouquinho. Então, a gente gostaria que vocês tivessem em 3 segundos, a gente brinca, a gente não pode fazer o chat, mas ao nos depararmos com um objeto matemático que precisamos ensinar, nós professores, que tipo de conhecimento é mobilizado nesse momento, né? O que a gente mobiliza nesse momento? Quando a gente olha para um objeto matemático, olha para um conteúdo que a gente vai ensinar, o que a gente pensa, né? E aí, vocês registrem aí, né? Sempre escrevam 1 a 2 linhas, para que depois vocês possam discutir nos 45 minutos após a nossa conversa com os vossos pares aí, né? Aí nós trouxemos aqui um tipo de um cérebro, né? A gente pensando no conteúdo e no ensino, né? Então, a Débora Ball, ela fala que conhecimento de conteúdo e ensino, segundo Ball e seus colaboradores, ele é um tipo de conhecimento que se dá por uma espécie de junção do conhecimento sobre o ensino, eu preciso conhecer o ensino, e sobre quem? A própria matemática, que são os conteúdos matemáticos. Esse conhecimento é mobilizado pelos docentes, nós, todas as vezes que é necessário tomar decisões sobre os encaminhamentos didáticos pedagógicos que deverão ser pautados nas características do conteúdo matemático a ser estudado. Então, quando eu me deparo com aquele conteúdo que os alunos deverão, que eu vou levar para os meus alunos, né? Então, eu tenho que olhar para esses encaminhamentos didáticos pedagógicos. É isso que ele fala, o conteúdo e o ensino. É isso que a Débora Ball nos traz, né? Eu sei que às vezes vocês podem estar pensando, esse pessoal está do outro lado, não está dentro da sala de aula, né? Mas são reflexões que a gente faz que eu creio, né? Por isso que eu estou aqui, né? Que eu acredito que faça com que a gente vá se perguntando, vá se questionando, enquanto professores de matemática, um monte de coisa, né, que a gente coloca, né, nas nossas cabeças, né? É bacana a gente poder refletir, né? É bacana a gente poder olhar para alguma coisa que a gente não fazia e a gente pode começar a passar a fazer, né? Ou a gente nunca tinha pensado nisso, né? A gente tem uns momentos aqui de estudos com o pessoal que compõe aqui a formação, e a gente às vezes está estudando, fala, nossa, Rosana, ou fulana, né? A gente nunca tinha pensado nisso. Então, a gente está convidando vocês a pensarem, né? A olharem para esse, de acordo com essa teoria, né? Para esses conhecimentos especializados do professor de matemática. E agora a gente traz aqui para vocês, eu gostaria que vocês pegassem aí, por favor, deixa só eu ver meu tempo aqui, eu tenho tempo o suficiente, então eu vou dar uma paradinha aqui, e vou pedir para quem puder buscar o caderno do estudante, né? Esse aqui é o caderno do estudante. A sequência 7 e a sequência 8 vai da página 179, quem tiver aí, o 6º ano, da 179 até a 192, essa é a 7. Essa é a 8, é da 193 até a 206. Então, a gente tem já aqui toda a sequência de atividade, com seus objetivos, com as atividades, né? Que daqui eu posso relacionar essas atividades com o objeto de conhecimento que eu estou trabalhando, tá? Que a gente vai mostrar um pouquinho. Quem está aí com o 7º ano, né? Quem é professor do 7º ano, também é 6º e 7º, né? Olha para o caderno do estudante, página 180, a 193, a S a 7, e a S a 8, da 195 a 207. Os professores que estão aí com o 8º ano, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O 8º ano é 197, S a 7, vai até a 210, e a S a 8 da 211 a 224. Isso eu estou falando do caderno do estudante, tá, pessoal?
E quem tiver aí em mãos o caderno do estudante do nono ano, é da página 193 a 206, a SA7, e a SA8, da 209 a 227. Hoje, aqui, particularmente, nós vamos conversar um pouquinho de uma sequência que é da SA7 do nono ano, tá? A gente vai conversar um pouquinho em relação a ela. Quem puder, já deixa separadinho aí, tá? SA7 do nono ano, está na página, no caderno do aluno, na página 193. Ah, Rosana, e no caderno do professor? No caderno do professor, está na página 254. Quem tiver em mãos o caderno do professor, está na página 254. O material agora de 2022, tá bom? Vou voltar aqui para que a gente possa dar encaminhamento. Então, como sempre, né, o material do Aprender Sempre, ele traz as habilidades essenciais. Essas habilidades essenciais, elas são as habilidades do currículo, né, do currículo paulista. Então, para quem dá aula aí no sexto ano, eu não vou ler tudo, tá, pessoal, que senão fica um pouquinho cansativo. Eu tenho aqui a unidade temática números, eu vou ler o objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento, ou o conteúdo, vou trabalhar com operações. Quais as operações? As básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. E também, né, com números naturais, estou dentro do conjunto dos naturais. E a divisão, né, a divisão euclidiana, tá? Então, esse aqui seria o meu conteúdo, né, o meu objeto, né, o meu conteúdo matemático. Isso para o sexto ano, na SA7. Lá dentro, a gente desenvolve essa habilidade, porque esse objeto ele está contido aqui dentro, né, desta habilidade. Para o sétimo ano, nós temos também números lá na sequência 7, tá? Lembra que a gente está trabalhando duas sequências, a 7 e a 8. Então, lembra que a gente está trabalhando as duas juntas. Então, aqui, sétimo ano, sequência 7, a gente também está trabalhando com unidade temática números, e a gente está trabalhando com os racionais, ó. Então, a gente está trabalhando com fração e seus significados, a parte todo e o resultado da divisão, razão e operador. Então, aqui a gente está trabalhando com os números racionais, tá? Aqui a gente está trabalhando com os números, mas em relação a quem? As operações. Na próxima, oitavo ano, tá? Então, a gente vai trabalhar com outra unidade temática, que é a álgebra. Eu vou trabalhar com expressões algébricas, né? E a identificação da regularidade de sequência numérica, tá? Este objeto de conhecimento aqui, ele está inserido, né, contido nesta habilidade dita como essencial. No nono ano, a gente também trabalha com a álgebra, tá? Dentro da sequência, e é sistema de equação de primeiro grau, onde eu vou trabalhar com resolução algébrica e representação no plano cartesiano, tudo bem? Isso é para a sequência 7. Sequência 8. Sequência 8, se vocês olharem aí, vocês já preparem a sequência 7 e a sequência 8. Já estudem a sequência 7 e a sequência 8, né? Eu sei que a gente vai primeiro aplicar a 7, depois a gente precisa, acho que, de um tempo maior também, para que a gente possa refletir para aplicar a 8. Aqui eu tenho grandezas e medidas aqui no sexto ano, professores de sexto ano, onde eu trabalho com o quê? Onde, dentro desta habilidade, está contido o quê? As grandezas, né? Como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume, sexto ano. Aqui no sétimo ano, também vou trabalhar com grandezas e medidas, também problemas que envolvam medições. Aqui ele se apropria bastante, ó, para que a gente trabalhe com o quê? Área, situações, problemas que envolvam medidas de grandeza, inseridas em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica ela é aproximada. Aqui a gente tem uma do oitavo ano, lá na SA8, que é probabilidade estatística, que ele vai trabalhar com o princípio multiplicativo da contagem, tá? E soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral. Esse aqui praticamente é o conteúdo, né, que a gente tem na mente. Aqui a gente tem uma outra habilidade, que é a do nono ano, professores do nono ano,
que é semelhança de triângulos, que está contido aonde? Dentro dessa habilidade, reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. Então, aqui o meu objeto matemático aqui é semelhança de triângulos. E aí eu convido vocês a buscarem aí, né, na sequência de atividade 7, se vocês estiverem com o caderno, né? Então, eu olho aí para uma habilidade que ela olha para a álgebra, para a unidade temática álgebra, a gente só colocou uma breve definição aí de acordo com os documentos, né, que nós temos do documento do currículo paulista. Então, o que que a álgebra proporciona para os estudantes, né? Deve propiciar ao estudante o desenvolvimento da capacidade de abstração e generalização, que auxilia na resolução de problemas, além de prover avanços cognitivos no que se refere ao raciocínio matemático. Ensinar álgebra, né, pessoal, a gente trabalhar com pensamento algébrico, né? Nós já conversamos aqui nas formações o quanto os nossos estudantes têm dificuldades quando eles têm que operar com letras, né, com símbolos, com letras, né, e o quanto eles têm dificuldade com isso. Então, a gente já consegue já prever quais são essas dificuldades. No nosso encontro passado, quando a gente falou do conhecimento, do conteúdo e do conhecimento do estudante, né? Aonde o meu estudante, quando eu aplico alguma coisa que esteja envolvida a álgebra, aonde ele erra? Aí você fala assim, nossa, não aguento mais, né? Eu ensinei, né? E ele continua errando, né? Naquele determinado para achar algum valor, ele continua errando. Nós falamos bastante aqui em relação ao que vinha a ser incógnita, ao que vinha a ser variável, né? O quanto era importante os estudantes terem esse olhar, né? Saber dessa diferenciação, né? Mas esse é um trabalho que a gente faz aí nas aulas o tempo todo. Mas o bacana aqui, pessoal, é que a gente reflita sobre. Então, a álgebra aqui, o objeto matemático que eu estou trabalhando é sistemas de equação de primeiro grau, resolução algébrica e representação no plano cartesiano. Se vocês olharem aí a sequência, se vocês estiverem aí com ela em mãos, então a gente tem aula 1 e aula 2, chama essa que nós estamos conversando e estamos analisando aqui, ela fala sistemas de equação no primeiro grau. Então, ela identifica uma equação do primeiro grau que expressa um problema, identifica um sistema de equação do primeiro grau que expressa um problema e compreender, né, o significado de um sistema de duas equações do primeiro grau em diferentes contextos. Depois, a aula 3 e 4, ela fala resolução do sistema de equações. Eu vou fechar aqui para vocês me olharem. Aí ela fala do resolução de sistema de equações, né? Técnicas de substituição. Aqui ele apresenta algumas técnicas, né? Para que eu possa resolver, né? Um sistema de equações. Então, ele mostra, né? Algumas técnicas aqui da substituição. Depois ele trabalha na aula 5 e 6 com o método da adição. E depois na aula 7 e 8 ele trabalha com sistemas de equação e representação gráfica, né? Ele associa os sistemas, né? A associação de uma equação linear do primeiro grau, né? Com duas incógnitas, a uma reta do plano cartesiano, e também representar, né? Um sistema de duas equações de primeiro grau por meio de retas no plano cartesiano. Então, hoje a gente está conversando um pouquinho sobre, nós escolhemos essa aqui, né? Essa sequência, para a gente conversar um pouquinho sobre, né? Eu vou voltar aqui, me permitam, tá? E aí a gente convida aqui vocês, ok, a gente tem mais uns 10 minutinhos aí pela frente, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Nós convidamos aí vocês a olharem para esta habilidade, né? Então, você lembra aquela pergunta que eu coloquei para vocês lá no início? Ao nos depararmos com um objeto matemático que precisamos ensinar, qual que era o nosso objeto matemático? Agora, aqui. Sistema de equação de primeiro grau, resolução algébrica e representação no plano cartesiano. Então, que tipo de conhecimento é mobilizado nesse momento, né? Então, eu, professor de ensino matemática, né? Quais são
os conhecimentos que são mobilizados aqui, matemáticos, né? Quais são os conteúdos que estão, que estão imbricados aqui, né? Então, a gente olha ali, nós colocamos, né, sistema de equações, nós precisamos também trabalhar com resolução de sistemas pelo processo de substituição, nós precisamos trabalhar com essa resolução de sistema pelo processo de adição, o aluno precisa conhecer a resolução de sistemas pelo processo de comparação e resolução de um sistema de duas equações e duas incógnitas, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos também trabalhar com os nossos estudantes o plano cartesiano, ele tem que ter a ideia, né? O estudante precisa ter a ideia aí do plano cartesiano. Gráfico, a construção ali de gráficos de uma equação do primeiro grau. E resolução gráfica de um sistema. Então, a gente trouxe ali alguns conteúdos importantes, né? A gente pôs importantes / mobilizados, quando eu trabalho com o sistema de equação aí do primeiro grau, né? Resolução algébrica e representação no plano cartesiano. A gente puxou alguns, se vocês podem falar, Rosana, mas tem outros, né? Outros conteúdos importantes, né? É uma rede, né? É uma teia de conteúdos, né, que estão imbricados uns aos outros, né? É muita coisa de conteúdo matemático que está envolvido, né? São vários conceitos importantes que estão envolvidos. Isso eu pensei no conteúdo. E aí, quando eu penso, então, no ensino, vocês lembram que a Débora Ball fala, né? Eles estão atrelados, né? Esse encaminhamento didático-pedagógico. Então, quando eu for trabalhar este conteúdo matemático, eu olhando, né, para esses outros conhecimentos, conteúdos que estão também imbricados, né? Ele é uma rede, né? Eu posso encaminhar, então, eu planejo, então, vai ser através de resolução de problemas. Eu vou propor alguns problemas para os estudantes, de acordo com o Opólia, de acordo com a aplicação da professora Onoshiki, que nós já estudamos aqui, como nós já estudamos aqui o Pólia, né? Nós temos algumas teorias que nos ajudam, né, para trabalhar com resolução de problemas. Nós podemos trabalhar com aulas investigativas, matemáticas, álgebra, nós fizemos aqui uma formação, né, das aulas investigativas, né, segundo o Ponte, né, que a gente trouxe aqui. Então, na álgebra aqui, o que eu posso pedir que os meus estudantes façam? De que forma eu vou desenvolver isso? Através dessas aulas investigativas. Podemos também trabalhar com a modelagem matemática. Tem alguns conteúdos que nós podemos propor jogos, né? Trabalhar com jogos, com material concreto. Tem aqui uma coisa bem bacana que a gente está preparando aí para conversar com vocês, desse pensamento computacional, que é através de fluxogramas, né? O pensamento computacional, como a própria base traz, o nosso currículo traz, a importância de desenvolver no estudante o pensamento computacional por meio de algoritmo, né, que eu represento através de um fluxograma. Então, é legal que eu também posso pensar sobre. Posso também trabalhar com ABP, aprendizagem baseada em projetos? Também posso. Aquilo que eu falei, não é todos os conteúdos que eu posso trabalhar com eu preciso pensar se essa metodologia, né, de acordo com o que eu estou preparando, se ela vai ser mais eficiente ou não, né, para desenvolver aquele conteúdo. Uma aula expositiva, com certeza, né, pessoal? Às vezes uma aula expositiva nossa, né, a nossa aula é muito bacana, os alunos às vezes aprenderão muito mais, né, com a nossa fala, com a nossa didática, com a maneira como a gente pensou de levar esses conteúdos, né? Nós podemos trabalhar ali com a sala de aula invertida, que a gente trouxe bastante aqui, com grupos produtivos, que a gente vem falando desde o início do nosso semestre, por rotação por estação, acho que vocês já trabalharam, né? Quem já trabalhou, né, com rotação é bem bacana, entre outros, como a gente colocou aqui, tá? E aí, eu digo para vocês o seguinte, né? Ao definirmos os encaminhamentos didáticos pedagógicos, né, eles deverão estar compatíveis com o conteúdo que se pretende desenvolver. Então, aí sim, assim, né, que surge o que chamamos de conhecimento do conteúdo
e do ensino, tá? Agora, eu vou para o próximo slide. Nós convidamos vocês, nós estamos aí nos nossos 4 minutos finais do nosso estudo, dos nossos estudos, que vocês se reúnam com os vossos pares, né? Professores do sexto, do sétimo, do oitavo. Nós estamos começando hoje, nessa formação da semana A, formação de etapa, a planejar a sequência 7 e 8. Então, leiam, por gentileza, a sequência, façam uma leitura, né, criteriosa, uma leitura atenta, né, para a sequência, ou através, eu acho bacana fazer através do material, né, do professor, né, para depois a gente poder selecionar as atividades que eu vou trabalhar com os estudantes, né. Aí é legal eu identificar quais são os objetos matemáticos a serem desenvolvidos. Então, façam esse exercício, que eu acho que é bacana. Quais são os conteúdos que estão sendo postos ali para ser desenvolvidos, né? Relacionar a cada objeto matemático destacado conhecimentos matemáticos importantes, né? Quais são para aquela aprendizagem, eu tenho aquele objeto matemático, quais são os outros, né, objetos matemáticos que são importantes para aquela aprendizagem, né? E relacionar a cada objeto matemático e a cada conhecimento importante elencados, qual vai ser a abordagem didático-pedagógica adequada para o ensino, para ensinar aquele conteúdo, tá certo? Então, aí fica uma sugestão, a gente brinca, e é o início do meu planejamento dessa semana A que nós estamos hoje assistindo a gravação. Vou terminar a semana que vem, tá bom? Aqui a gente deixa para vocês 2 sugestões de leitura. A gente tem uma sugestão de leitura bacana aqui, que chama Modelagem Matemática e Mobilização de Conhecimentos Didático-Matemáticos na Formação Continuada de Professores dos Anos Iniciais. É uma tese, né, da Universidade de São Carlos, Ribeiro, né? E aí a gente convida vocês para dar uma folheada, não precisa ler a tese inteira, mas deem uma folheada quando ela fala, quando a Débora Boll coloca esses conhecimentos. Nós temos aqui embaixo também um trabalho do Alessandro Jacques Ribeiro, né, da Etienne, eu não sei soletrar esse nome, para mim é bem difícil, né, da Etienne e do Alessandro, é um artigo que chama Formação de Professores de Matemática e Ensino de Polinômios. É bem bacana também, eles trabalham com a Boll, com a Débora Boll, né? Eles trazem a discussão do ensino de polinômios, né? Quem tiver interesse e puder fazer a leitura, fica aí o nosso convite, tá? É sempre assim, é um convite. E a partir do momento que a gente começa a fazer a leitura, né, desses trabalhos, de livros, né, a gente vai se envolvendo de uma tal maneira, é tão gostoso, porque eles trazem para a gente algumas reflexões que nos auxiliam bastante a pensar, né, nesses conhecimentos especializados do professor de matemática, tá bom? Agora eu vou passar para o próximo, o nosso lembrete. Fica aí, professores, né? Não esqueçam que semana que vem tem mais, só que aí a gente entra com a formação de ano e série. Os professores de sexto ano estão acompanhados pela professora Mirna, né, professora de matemática da rede, né, do sétimo ano, não, perdão, sexto ano, professora Vera Mônica, sétimo ano, professora Mirna, oitavo ano sou eu que faço a transmissão, professora Rosana, e nono ano, professora Paula Soares, que está aí junto com a gente, todos nós, né, professores da rede aqui, pensando sempre maneiras, né, de poder estar junto com vocês para que a gente possa estudar, né, para que a gente possa pensar nas atividades, para que a gente possa pensar no ensino, né. E aí, que nós abordamos, nós trouxemos aí aqueles 2 conhecimentos, às vezes vocês vão falar, nossa, Rosana, quanto conhecimento! Até quando eu comecei a estudar também, qual que era agora? Qual que eu vou estar estudando agora? Então, hoje a gente estudou o do conteúdo e do ensino, e olhamos um pouquinho para a sequência de atividades 7 e 8, como eu já falei, excepcionalmente 2, que a gente está adequando o calendário, né? Por gentileza, façam as vossas considerações, ou apontem a câmera do celular de vocês para o QR Code, ou busquem nesse endereço,
vocês têm aqui algumas perguntinhas, 3 perguntas para responder, muito breve, que isso nos ajuda aí nas formações, né? No direcionamento das formações. Aqui a gente deixa para vocês, né? Referências, a gente tem outros trabalhos bacanas aqui, né? Que fica para vocês aí como referência. Quem tiver tempo, quem puder, deem uma lida, deem uma estudada, sabe? Passem o olho, né? Eu acho bacana a gente passar o olho, a gente começar a se apropriar de algumas coisas que a gente às vezes não havia pensado, tá bom? Então, nós agradecemos pela sua atenção, professor, bons estudos, um excelente trabalho, né? Aqui a gente tem a superação, a gente tem a nossa união, a gente tem nossos desafios, a gente tem o programa de recuperação e aprofundamento, os estudantes, nós, professores, a nossa formação, né? Então, eu sempre gosto de deixar essas palavras aí, e gostaria de me despedir de todos vocês, agradecer a paciência, mas o momento, para todos nós, ele é importante. É um momento de estudos, é um momento único, né? Ele é um momento que nós temos a oportunidade, infelizmente nós não estamos presencialmente com vocês, né? Nós temos a oportunidade de conversar um pouco, de refletir um pouco. Espero que todas as considerações que nós fizemos aqui, né, que elas sirvam para vocês, né, para vocês planejarem as aulas, né, para vocês estudarem, né, o quanto é bacana a gente poder estudar. Como eu sempre falo, estudar dói, né, mas é muito bom estudar. Então, professores, pessoal da produção eu agradeço, pessoal de Libras eu agradeço, todos os colaboradores aqui do Programa de Recuperação e Aprofundamento também agradeço. Um grande beijo, meu coração sempre com vocês, né? Sintam-se abraçados, se cuidem e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês.